Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia aos nossos amigos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Que alegria, não é, estar mais uma vez prontos, não é, para o louvor e adoração a Deus nesta manhã de domingo, né, começando mais uma semana para a glória do Senhor. Nós queremos lembrar os irmãos as nossas atividades da semana, não é, o nosso compromisso diário, não é, do relógio de oração, e terça-feira o culto de oração em casa, e aqui às quinta-feira, aqui novamente, não é, nessa transmissão, louvando ao Senhor e também nos edificando na palavra. E aos domingos, sempre pela manhã e à noite, nós estamos aqui para mais um culto de louvor, de adoração a Deus. Hoje é o Dia das Mães, é um dia especial. Sabemos que todo dia é o Dia das Mães, mas hoje é um dia especial, não é, de comemoração, de celebração. E eu gostaria, não é, de premiar uma mãe hoje, através de um sorteio. Mas a mamãe precisa responder uma pergunta, não é? Que você pode, a partir de agora, ficar ligado, vai lá no chat e dê lá a sua resposta, não é? A pergunta. Então, a pergunta é o seguinte: como se chamava a mãe dos filhos de Moisés? Não é? Já pode começar a responder, não é? E à noite nós vamos sortear a mãe, não é, que respondeu correto. Então a pergunta é: como se chamava a mãe dos filhos de Moisés? Ok? Então já pode começar a responder. E nós vamos orar ao Senhor, vamos buscar a presença do Senhor através da oração. Senhor nosso Deus, grande e exaltado sejas Tu, santificado seja o Teu nome para sempre. Deus, a nossa gratidão por mais uma semana que Tu nos concedeu, e ó Deus, mais uma semana que Tu estás concedendo a nós, ó Deus, para as nossas atividades, ó Deus, para vivermos mais uma semana. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por todos os livramentos, obrigado pela Tua proteção, obrigado pelas Tuas misericórdias e bondade para conosco. Pai, nesta hora recebe tudo o que preparamos para Ti, todo louvor, toda adoração, e também recebe, Senhor, a nossa gratidão. Nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz o seguinte: pois todas as coisas vêm dele, não é, do Senhor, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória, seja toda a glória para sempre. Amém. Não é? Então vamos estar declarando isso através do louvor, não é, através da música, que a Ele a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Amém. E convidamos você a cantar conosco, não é, bem bonito, que é para o Senhor, não é, dando a Ele a glória, a honra. São todas as coisas.
sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Sempre Amém. E voltando à pergunta para as mamães, só mamãe que vale a resposta, tá bom? Então, só você, mamãe, que vai responder como se chamava a mãe dos filhos de Moisés. E eu creio também que só as mães aqui de Aratuípe, porque se for de outro lugar vai ser difícil a gente levar o prêmio, tá bom? Então, só para as mães daqui de Aratuípe, pode ser cristã, ou evangélica ou não. Você que está assistindo, mamãe, o nosso culto nesta manhã, então pode ir lá e responder a pergunta. Ainda vamos estar cantando a música Fiel a Mim. O Senhor tem sido fiel a cada um de nós e nós desfrutamos da fidelidade do Senhor todos os dias. E Ele está aqui conosco, Ele está com você, porque Ele é fiel. sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes apreciar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho
nós somos gratos a Deus pela sua fidelidade para conosco. E no livro de Isaías, no capítulo 26, você quiser pode abrir a Bíblia. No capítulo 26 e o versículo 3, diz assim: Tu guardarás em paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. E o versículo 4 também diz assim: Confie sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Esse mês estamos, também no mês da família, e nós queremos dedicar essa música, às famílias. E a família que confia no Senhor, a família que tem esperança no Senhor, é uma família que tem paz, tem harmonia, tem alegria e tem Jesus presente todos os dias. E nós vamos cantar essa música e também, em especial, as mães, que façam desta canção a sua oração ao Senhor. E tem mais uma dedicação nessa semana, de forma especial, ao casal Bodas de Ouro da semana, que é os nossos irmãos Agenor e Crispina. Que alegria, que coisa boa, completar 50 anos de casados. E a alegria de vocês é a nossa alegria, porque vocês são a nossa família também, faz parte desta família. E a nossa gratidão a Deus, o nosso louvor a Deus pela vida de vocês. Que a família de vocês também possa continuar sendo abençoada pelo Senhor. Então essa música dedicamos a vocês e todas as mães, nesta manhã. Falando nisso, as irmãs das congregações também podem responder a pergunta. Está valendo também, lá da Moedinha, Terra Dura, As Pratas, tá bom? Vamos cantar então. Fazer dessa canção a nossa oração, a nossa gratidão a Deus, a nossa súplica. E ela começa dizendo: minha casa será uma casa de bênção. É uma declaração. E vamos tomar posse disso. Que a nossa casa é uma casa de bênção, é um pedaço do céu. É o lugar onde adoramos ao Senhor. E temos experimentado muito isso esses dias, fazendo da nossa casa o lugar de adoração ao Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como
presença do Senhor em nossa casa. Não é esta música, não é estar bem presente no momento, não é, que a gente está vivendo, onde estamos orando mais em família, não é, cultuando em família, e que assim seja todos os dias, não é? E Deuteronômio capítulo 6, o versículo 5. Você pode abrir também a sua Bíblia, acompanhar a leitura. Deuteronômio 6 e o versículo 5. Diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Ame ao Senhor, adore ao Senhor, se entregue ao Senhor. Entregue tudo, né, a sua vida para o serviço. Entregue, né, os seus bens para que sejam consagrados ao Senhor nosso Deus, porque dele vem todas as coisas, não é? Tudo que somos, tudo que temos vem do Senhor. E esse momento é o momento que vamos fazer, não é? O momento que chamamos aqui de dedicação de bens e vida, não é? Eu creio que você já se preparou aí com o seu, né, seu envelope, esse momento de dedicar ao Senhor, além da nossa vida, dedicar ao Senhor aquilo que é dele, não é? Os dízimos e ofertas, que é bíblico, não é? E esse é um momento especial da igreja, não é? E como sempre falamos aqui, pregamos, ninguém é obrigado, mas deve obedecer a palavra de Deus quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá em Malaquias 3:10, você pode conferir, não é? É um mandamento. O mandamento é lei, e lei é para ser obedecida, não é? E isso deve ser feito com alegria. Então os nossos irmãos podem, não é, pegar aí em casa mesmo o seu envelope, que é esse momento de você dedicar ao Senhor, e durante a semana você pode vir aqui colocar no altar do Senhor, tá bom? E vamos cantar para esse momento a música O Melhor desta Terra. E olhe bem a letra desta música. Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo macio. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta
povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria um trigo mais fino. Assim meu povo que te adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Amém. E nós vamos orar ao Senhor, não é? Apresentando a Ele nossas vidas, dedicando a Ele nossos bens, agradecendo, não é? Pela mamãe, não é? Pela esse dom que Deus nos deu da maternidade, não é? E vamos estar também suplicando pelas mães, não é? Do nosso país, do mundo, que elas recebam neste dia, recebam mais ainda a graça do Senhor em suas vidas. Não é que o Senhor esteja nos cobrindo com a sua graça. Eliana vai orar e também dedicando ao Senhor os nossos bens e a nossa vida. Senhor Deus, Santo e Eterno Pai, a Ti, Senhor, todas as honras, glórias e louvores prestados, Senhor, nos céus e aqui embaixo na terra. Ó Deus, neste momento, ó Pai, que estamos, nós, meu Pai, não temos palavras para agradecê-lo por tudo e por todas as coisas. Em especial pelo dia que o Senhor nos concede, ó Deus, por este primeiro dia na semana, ó Pai, de estarmos na Tua casa, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome, entregando assim, Senhor, a primazia que é Tua. Ó Deus, e neste momento especial, nós consagramos ao Senhor as nossas vidas, Senhor, como sacrifício de louvor. Ó Deus, também, ó Pai, nós trazemos a Tua casa, a Tua presença, Senhor, os dízimos e as ofertas, Senhor, no Teu altar, nós colocamos, Senhor. Neste momento eu te peço que abençoe assim cada irmão. Ó Deus, cada irmão que pode, meu Deus, neste momento, está contribuindo para a Tua obra. Pai, neste momento também, eu te peço, Senhor, uma bênção especial para as famílias, Senhor, de nosso país e pelas mães, Senhor. Que o Senhor esteja assim derramando, Senhor, bênçãos na vida de cada mãe, ó Deus, na vida das Tuas filhas, Senhor. Que o Senhor esteja assim capacitando as Tuas servas, ó Pai, para estar instruindo, Senhor, seus filhos nos caminhos do Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja assim nos dando sabedoria, ó Deus, para sermos mães e servas, Senhor, para estar conduzindo nossos lares na Tua presença. E que nós venhamos, Senhor, a cada dia estar nos submetendo, Senhor, à Tua vontade, ó Deus, ao Teu senhorio. Assim eu te agradeço por tudo e por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar agora para a EBD, no estudo da Palavra de Deus nesta manhã.
E eu quero lembrar mais uma vez que à noite vamos sortear um prêmio para as mães daqui de Aratuípe, não é? Incluindo também as nossas irmãs, mães lá, não é? Da nossa frente missionária na Moindinha, na Terra Dura, nas Pratas. Mas para concorrer você precisa responder a pergunta: como se chamava a mãe dos filhos de Moisés? Tá? Vai lá ligeirinho no chat, responde, ou mesmo no Facebook, né, onde você estiver acompanhando, né, coloca lá a sua resposta, tá? E à noite vamos sortear uma mãe, né, onde ganhará um prêmio, é claro, né? Deus continue abençoando e vamos agora para o nosso estudo desta manhã, né, que é o tema desta revista, Os Milagres de Jesus. Então vamos aprender mais um pouco sobre Jesus Cristo, né, quando esteve aqui na terra, tá bom? Você também pode estar fazendo o seu comentário aí, participando desta lição, né? Nós vamos estar acompanhando, né, o seu comentário, suas indagações ou perguntas, né? Se tiver perguntas, aí no próximo domingo a gente responde, tá bom? A gente não, os professores aí. Hoje, né, hoje temos uma professora e 2 alunos, né? Então recebemos aqui a nossa irmã Cristiane mais uma vez, o nosso irmão Rosivaldo, né? Estão vindo pela 2ª vez, né? E a nossa irmã Javalinda, que é a professora da classe de adultos. Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia especial para todas as mães da nossa igreja, as mães de Aratuípe, as mães do nosso estado, as mães do Brasil e por que também não dizer as mães do mundo inteiro. E quero aproveitar a irmã Cristiane, que é mãe, então, recebendo o nosso carinho, os nossos parabéns, em nome de todas as mães. Obrigada. Nada, irmão? Muito bom, irmãos, estarmos de volta. Você já está com sua revista? Já pegou a sua revista aqui na igreja, na mão da irmã Zilda? Já estudou a lição? E eu quero aproveitar também para dizer aos irmãos que hoje, durante a manhã, nós temos pessoas aqui na igreja. A irmã Carminha está aqui no santuário e vocês podem vir, né? Se quiserem vir orar, entregar suas ofertas, venham, fiquem à vontade, certo? Bem, irmão Rosivaldo, né? Bom dia, meu irmão. Bom dia. Que bom tê-lo de volta aqui conosco. Amém. A irmã Cristiane também, mais uma vez. Amém. E nós estamos estudando, né, sobre os milagres e parábolas de Jesus. E começamos na semana passada, foi muito gratificante, não é, irmã Cristiane, não é? A gente entendeu o porquê do título O Milagre de Criação. Quando Jesus iniciou o seu ministério realizando o milagre em Caná da Galileia, né? Transformando a água em vinho. E hoje falaremos sobre o poder sobre a natureza. Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas. No livro de João, no capítulo 1 e o versículo 2, diz: Ele estava no princípio com Deus. Então, no livro de Gênesis, encontramos a palavra de Deus dizendo que façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, no momento da criação,
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade já estava presente, certo? Então, Jesus veio a este mundo, enviado por Deus, mas Jesus como Filho de Deus. E Jesus tinha e tem poder sobre as leis da natureza, porque todas as leis da natureza estão debaixo da sua autoridade. E os milagres que ele realizou revelam que realmente ele é o próprio Deus, o Deus encarnado, Deus que se fez homem e habitou entre nós. Em João 1, também no versículo 14, faz referência a isso, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o Filho único do Pai. A certeza do poder de Jesus sobre a natureza é a certeza de que ele é divino. Também nos dá certeza de tudo que ele ensinou é verdade. Quando ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, e tudo que ele realizou para nos salvar é real e nos dá a garantia de que cumprirá todas as suas promessas, as promessas para aqueles que nele creem. Quando o próprio Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra jamais passará. E no estudo de hoje, nós iremos aprender mais uma vez. Aliás, eu disse antes para o irmão Rosivaldo e para a irmã Cristiane, que essa lição de hoje é muito interessante e muito boa da gente discutir, a gente comentar. Não é pena que os irmãos não estão aqui conosco, mas em nome de Jesus, essa tempestade está acabando para nós retornarmos, não é? E a lição de hoje vai falar sobre a pesca maravilhosa e sobre a tempestade. Interessante, irmãos, que a fidelidade de Deus, quando nós fizemos o pedido dessas revistas, então já eram temas prontos. E na mente de Deus, no propósito de Deus, já estaria então essa lição para nós aqui, nós que estamos vivendo um momento de tempestade, certo? Então nós vamos falar um pouco sobre essa pesca maravilhosa. O nome já diz, pesca maravilhosa. Irmão Rosivaldo, por que pesca maravilhosa? A gente vai discutir agora essa pesca maravilhosa. Mas antes eu quero mais uma vez dar bom dia a todos os irmãos. Confesso que a saudade é imensa, Há poucos dias mesmo eu vi a irmã Celina de longe. Ela disse: ô meu irmão, que saudade. Um abraço, irmã Celina, irmã Carminha, irmã Maria Helena, e outros irmãos que a gente lembra e sente a falta, Quando a gente está aqui mesmo, percebe os bancos vazios, e aqui a gente vai olhando os bancos, como o irmãozinho daí já falou, e a gente vê cada irmão aqui no lugar dos seus bancos. Irmã Suca, esses primeiros bancos aqui que são disputados. Então aquele abraço a vocês, e um abraço mais especial ainda, hoje Dia das Mães, Então eu desejo a cada mãe um feliz Dia das Mães, e que o Senhor continue vos abençoando. Amém. E vamos assim conhecer um pouco, já conhecemos na verdade, realmente a história conhecida de nós. E a gente vai aqui agora discutir um pouco sobre a pesca maravilhosa. E para isso nós vamos ler. Eu convido a vocês aí em casa que peguem suas Bíblias e abram em Lucas 5, do versículo 1 a 11. E assim nós vamos ler essa passagem. Tem um tema como a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago
de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava num barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompeu-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de que irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, está aí a palavra que acabamos de ler. Jesus estava ensinando ao povo à beira do lago de Genezaré, que é outro nome do mar da Galileia, que também é chamado de mar de Tiberíades, por causa da extensão do lago, que tem 20 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Deram-lhe o nome de mar, embora seja um lago formado das águas do rio Jordão. Como a multidão o apertava ao ver 2 barcos vazios junto à praia, Jesus subiu num barco de Simão e pediu que o afastasse da praia, e dali continuou ensinando. Então, queridos, aqui a gente acabou de ler a questão do Rio Jordão, inclusive a irmã Geva, ela teve, né, irmã Geva, esse prazer de passear neste rio, né? Não, no Rio Jordão eu confirmei meu batismo. Confirmou o batismo. Mas lá no mar de Tiberíades, né, na realidade, se chama um mar, como nós já vimos aqui, que ele tem 20 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Realmente é um lago muito bonito. E lá nós tivemos a oportunidade de entrar num barco daquele e passear um pouco. Não fomos nem ao meio, porque era um dia que estava chuvoso, e como ele fica entre montanhas, né, então qualquer vento, as águas ficam bem agitadas. Então, nesse dia, o marinheiro nos avisou que não poderíamos nos afastar muito. Então, fomos até a metade, né, um pouco, nos afastamos um pouco, né, e depois voltamos, né? E foi interessante. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de cantar, né, quando eu atravessar o mar da Galileia. A gente não podia perder a oportunidade, né, de cantar. Mas realmente é um lago muito bonito. Vale a pena a gente experimentar, conhecer, né, esse lago. Pois é, irmão. Então, quando encerrou sua fala, Jesus deu uma ordem estranha a Simão, pois mandou voltar para o mar e pescar. Engraçado, Jesus, ali, ele ensinava aquela multidão, e ele tinha um propósito tal, que ele se aproximou logo dos discípulos, aquele que ele já via que seria discípulo, que ainda não era. No momento, eles ainda eram pescadores de peixes. Mas Jesus, ele se aproximou, e logo, qual barco ele escolheu? O de Pedro. Então, ele já tinha aquele propósito. E ali ele se aproximou, sentou naquele barco, e ele terminou o seu ensinamento, aquela multidão, e logo depois que os pescadores achavam que iam para casa descansar, frustrados também, porque a pescaria certamente
não deu nada. A noite toda A pescando, noite né? toda, imagine. O que levar para casa, né? É para a família Nada. comer. E ali Jesus manda que Pedro lance a rede. Depois da rede já está tudo lavadinha. E aí jogar de novo, passei assim, vamos imaginar, passei a noite toda pescando, não peguei nada, agora esse horário da manhã, pescador experiente que Pedro era, Pedro sabia já onde os peixes moravam, né? Então certamente ele estava, como os pescadores dizem, ele estava no canal dos peixes, não pegou, e ali, naquele momento, naquela hora, tão experiente que ele era, mas o que chama a atenção aqui, Cristiane Mangeva, é que Pedro obedeceu à voz de Jesus. Né? E ali Pedro ainda não tinha uma intimidade profunda com Jesus, porque ainda não tinha começado a aprender com Jesus. Ele ali estava conhecendo, a gente pode dizer assim, ele estava conhecendo ainda Jesus, mas ele não desobedeceu. E ali ele lançou a rede, e ali foi a melhor pesca da história de Pedro, aquele pescador experiente, né? Vamos imaginar que desde criança, vivendo sua vida no mar, no alto mar, fazendo pescaria, e ali foi a pescaria mais importante que Pedro teve, a ponto de encher não só o barco dele, como o barco de Tiago e de João. Né? Eles precisaram chamar os barcos que estavam, né, já encostados, que viessem para poder ajudá-los a colocar o peixe. Mas, irmão Rosivaldo, também, uma coisa que me chama a atenção é que Pedro diz para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite toda e não apanhamos peixe. E dizer, Pedro questiona com Jesus, mas Pedro, ele não desobedece à ordem de Jesus. Muitas vezes acontece conosco, não é? Entendemos que a palavra de Deus está nos ensinando, não é? Tenha bom ânimo, o Senhor nos dizendo, eu estou contigo. E às vezes a gente questiona com Deus, ô Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Não é? Qual a razão do Senhor estar permitindo essas coisas? Questionar com Deus, tudo bem, você está questionando porque você precisa entender. Quer entender. Pedro estava questionando naquele momento, mas, meus irmãos, vamos pensar que Pedro poderia ter dito o seguinte: ô Jesus, vem cá, quem é o pescador aqui? É o Senhor ou a gente? Quem mais conhece o mar? É o Senhor ou nós? A noite toda, como o irmão Rosivaldo disse, nós ficamos no canal, no lugar do peixe, no pesqueiro, não apanhamos. Agora que a gente vai, todo mundo cansado. Ó Jesus, sinto muito, né? Se o Senhor quiser ir, olha aqui as redes, agora eu não vou. Mas uma coisa Pedro diz: Senhor, a noite toda não apanhamos, mas pela tua palavra lançaremos as redes. Não importa o cansaço, não importa o desânimo, mas a tua palavra é quem está ordenando. Então, pela tua palavra, vamos lançar as redes. Né? E se eles não tivessem feito isso, não teriam experimentado, né, dessa maravilha que aconteceu na vida deles. E ali, na verdade, mudaram, né? Naquele momento, a pescaria foi tão maravilhosa que mudou a vida daqueles homens. A gente vê aqui, vocês aí na revista, você vai ver aí, que eles pescaram tamanho, quantidade de peixe, mas aqueles peixes, o que me chamou bem a atenção também, eu lendo essa lição, aqueles peixes não valeram para ele mais em nada, porque naquele momento, quando Pedro foi convidado a ser pescador de homens, ele poderia chegar a dizer: não, Senhor, peraí, eu pesquei tanto peixe, a minha família está precisando, eu deixei minha sogra, eu deixei minha filha em casa, elas precisam ser alimentadas. Vou viver de quê? Eu preciso primeiro vender esses peixes. Se o Senhor mandou lançar a rede, eu peguei tanto peixe, e agora? Não, eles não pensaram nada disso. Eles não pensaram em lucros,
eles não pensaram nada, simplesmente eles abandonaram, né? E a Bíblia aqui nos ressalta que eles foram divididos, né? Eles abandonaram os barcos, eles abandonaram os peixes e seguiram a Jesus. E aí o que Tiago e João também fizeram, foram também, porque Jesus ele mencionou a Pedro, ele convidou Pedro. A momento nenhum Jesus se direcionou a Tiago e a João, só Pedro. Mas mesmo assim, porque eles ficaram maravilhados. E o importante é que Pedro, naquele momento, ele não ficou tão maravilhado com a quantidade de peixe, mas com o que Jesus fez, o milagre que Jesus fez naquele momento. E ali ele se envergonhou diante de Cristo, né? No momento que ele se prostrou, ele ali disse que era para Jesus afastar dele. Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. E Jesus, tão misericordioso que ele é, ele diz, não temas, Pedro. Ele ali tranquilizou Pedro, porque Pedro ali no momento ficou preocupado, pecador, de ter visto aquela maravilha. Ele nunca tinha visto, né? Ali era a primeira de muitas que ele ia ver a partir daquele momento. Então foi uma transformação, naquele momento começou uma transformação na vida daqueles homens. Foi um momento que Pedro realmente sentiu que verdadeiramente era alguém vindo de Deus, né? Isso. Para fazer tal milagre, tal né? milagre, tal feito, né? Porque em meio ao alvoroço, ele sentiu que realmente só alguém vindo de Deus para fazer aquilo. Vamos pensar nesse pedido de Pedro. Pedro nós somos o protótipo de Pedro, irmãos. A gente fala muito de Pedro e tal, mas imaginemos o pedido dele. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. A gente entende que Pedro estava assim extasiado, com aquele milagre. Porque durante todo o tempo deles pescando, nunca tinha acontecido uma pesca daquela. Então, quando o irmão Rosivaldo se refere, assim, o espanto de Pedro, a admiração de Pedro, é pelo que aconteceu. E ele percebeu logo ali, não, esse daí é Jesus, ele é o Filho de Deus. E então Pedro seja tão pequeno diante de Jesus, que ele diz assim, afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Imaginemos, irmãos, olhe que pedido. Quantas vezes nós também fazemos declarações, nós também falamos algumas coisas que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Ele diz, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Imagine se Jesus se afastasse de Pedro. Imagine se a gente pedir um negócio desse a Deus. Estamos perdidos, não é? Mas Jesus entendeu também, né? Jesus, o Filho de Deus, ele estava ali para ajudar os seus discípulos, para orientar. E ele entendeu o que Pedro queria dizer, não é? E Jesus, então, diz para Pedro, Pedro, olha, não temas, mas você não vai continuar mais sendo pescador de peixe, porque eu quero que você, a partir de agora, seja pescador de homens, de pessoas, não é? Pescador de pessoas. Por quê? Porque Jesus tinha um ministério a cumprir aqui. E os seus discípulos, que seriam os continuadores. E aí a gente pode pensar, se eles iam deixar as redes, iam seguir a Jesus, não seriam mais pescadores, não seriam como hoje, que iriam receber benefícios, não é? E eles iam sobreviver de quê? Com certeza, Jesus já tinha certo como seria a sobrevivência dos seus discípulos. Certo. E eles entenderam tanto, que a Bíblia diz que eles, deixando o barco, deixando as redes, seguiram a Jesus. Obviamente que levaram os peixes para casa, para a família e tal, né? Mas eles entenderam, bom, então eu vou seguir a Jesus. Eu vou acompanhar a Jesus. Eles poderiam ter pensado assim, se esse homem encheu esse barco de peixe, o que não tem ainda por vir aí pela frente? De maravilhas. Com certeza, né? Bom. Então,
Isso aí, né? E aí, daí por diante, a gente percebe, né, que Pedro passou a seguir a Cristo. A gente conhece muito bem, fala-se que Pedro ele tinha um temperamento meio, né? E eu tenho, mas ele estava ao lado de um mestre que tinha toda a sabedoria, de acalmar a temperatura de Pedro, a chegar ao ponto de que a gente já conhece a história de Pedro depois da morte de Cristo, né? Quando a gente parte para o livro de Atos, a gente vê o quanto Pedro fez aqui na terra, porque Jesus preparou Pedro, tirou Pedro de ser pescador e passou a ser pescador de homens, e realmente ele fez tudo aquilo que Cristo ensinou a ele, né? Quando a gente passa a ler o livro de Atos, a gente conhece toda a história de Pedro, quando esteve também aqui na terra como um discípulo de Cristo. Ainda falando um pouco sobre esse assunto, sobre a pesca maravilhosa, irmãos, Jesus inicia o ministério dele realizando milagres. Nos referimos isso à lição passada. Não que Jesus tivesse necessidade de se aparecer, de dizer, olhe, eu sou o tal. Mas Jesus iniciou o seu ministério, realizando milagres, para que os seus discípulos entendessem o poder de Deus na vida dele, como filho de Deus a esta terra. Porque Jesus era homem como nós. Ele comia, ele se cansava, ele caminhava, certo? Então, os discípulos precisavam entender a divindade na vida de Jesus, não é? Então, se os discípulos não tivessem feito o que Jesus mandou, eles não teriam experimentado o milagre que aconteceu naquele momento. Então, vale a pena a gente obedecer às ordens do Mestre. Não é, irmã Cristiane? É verdade. Bom, eu gostaria de cumprimentar também os irmãos que estão em casa. Um bom dia, um feliz Dia das Mães para todas as mães. Lembrando aí da pergunta da irmã Zilda, que as mães que estão em casa vão poder responder. Eu não gostei disso, que eu sei a resposta e não vou poder participar do sorteio. Mas está valendo, está valendo. E aqui a gente vai dar continuidade à nossa lição. Agora a gente vai entrar na parte da a tempestade. Eu vou ler aqui um pedacinho e os irmãos podem abrir suas Bíblias aí em Marcos 4, de 35 a 41. Todos nós falamos sobre o clima, mas não podemos alterá-lo. Todos nós falamos sobre o clima, mas não podemos alterá-lo. Temos sofisticados meios para fazer previsões meteorológicas quase perfeitas, mas não podemos fazer nada para impedir a ação das forças da natureza. As secas, as inundações e as grandes tempestades destruidoras são previstas com antecedência, mas não se pode fazer nada para impedi-las ou mudar o seu curso. Em contraste com as nossas incapacidades para controlar o clima, em Marcos 4:35, que a gente vai ler, descreve um homem que podia controlar uma tempestade. Quem é esse homem? Jesus. Amém. Aí vamos ler aqui, Marcos. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e
e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós sabemos quem é esse, né? O Filho de Deus, o nosso Jesus, aquele que pode todas as coisas. E naquele momento, com uma simples palavra de Jesus, o mar se aquietou, o vento parou e a tempestade se acalmou. Como a irmã Gervalinda falou, né, aqui na revista Fala, ela teve esse prazer maravilhoso de estar lá no mar da Galileia, que são cercados de montanhas, e por conta disso o vento, quando sopra entre ele, causa as grandes ondas, né, causando tempestades. Aí aqui continua assim: o fato ocorreu quando Jesus e seus discípulos atravessavam o mar da Galileia de Cafarnaum para Gadara. Cansado das atividades do dia, Jesus se acomodou e dormia na popa do barco, que era conduzido por experientes pescadores, quando a tempestade começou. O mar da Galileia fica numa depressão, circundado por montanhas, e está sujeito a tempestades repentinas quando os ventos sopram sobre as montanhas. Com a força da ventania, as ondas se erguem e a água entrava no barco, colocando em perigo os seus ocupantes. Embora houvesse entre os discípulos pescadores experientes, acostumados a enfrentar os perigos daquele mar, todos temeram por suas vidas. No entanto, Jesus continuou dormindo. Tomados de medo, os discípulos o acordaram com ansiedade. Será que ele não se importa que morressem? Não se importava que morressem? Os relatos dos evangelhos mostram que os apóstolos, apavorados, gritavam coisas diferentes, pois não foram um coro dizendo todos uma única frase. Cada evangelista registrou uma das frases, que está lá em Marcos 4:38, Mateus 8:25 e Lucas 8:24. Jesus, acordado pelos discípulos apavorados, levantou-se, repreendeu o mar e o vento. Imediatamente as condições atmosféricas mudaram. O vento se aquietou e fez-se uma completa bonança. Interessante a gente observar, né, Cristiane, que de novo Jesus estava no mar da Galileia, né? E a gente pode pensar assim: bom, então não tinha outro mar, porque aquela região toda é banhada pelo mar da Galileia. A gente percorre quilômetros e quilômetros, né, contemplando o mar da Galileia. E já do outro lado já é o Mar Morto também, que são quilômetros e quilômetros, né, que nós passamos em volta do Mar Morto. Então, nessa região toda onde Jesus estava, então, o que era que os discípulos e que as pessoas tinham ali para a sobrevivência? O mar. Né? Uns eram lavradores, né? Uns eram agricultores, poucos, porque era pouca região, né, que se podia cultivar, né? E eram os pastores de ovelhas, já em outra região, né? E nesse lugar onde Jesus estava, nessa proximidade do mar da Galileia,
era exatamente onde os pescadores estavam, não é? E a profissão deles, o que eles desenvolviam para sobreviverem. Então, mais uma vez, Jesus está com os seus discípulos, convida os seus discípulos para irem para outra margem, não é, do mar, também outra experiência com eles. E a gente vai entender que eles poderiam dizer assim: Senhor, olha, não vai dar para a gente ir, não. Nós estamos cansados, o Senhor também está cansado. E mais uma vez, os discípulos obedecem. Passemos para outra margem. Né? E outra coisa, não só o barco que Jesus estava, mas outros barcos e outros barquinhos. Quer dizer, eram pescadores que avançavam o mar alto, porque eles tinham, dá a entender que eles tinham embarcações maiores, e também aqueles pescadores que ficavam mais próximos ali à margem. Quem sabe, né, serão aqueles pescadores que pescavam siri, não é? Ou jogavam tarrafa, não é? Pode ser? Pode ser. E tinha aqueles pescadores que iam mais além, Alto mar. não é? Em alto mar. E Jesus então diz: bom, vamos atravessar, né, para o outro lado. Então, em tudo, Jesus tinha um propósito para ensinar aos seus discípulos. E aqui na revista relata, né, que eram pescadores experientes. Pescadores que tinham experiência com tempestades, com o mar. Eles podiam se sair bem de uma tempestade. Mas o que eu entendi aqui é assim, que naquele momento eles não eram liderança. Eles estavam sendo liderados. E o que eles fizeram? Não, nós vamos ao mestre, que é o mestre que está nos liderando aqui agora. Não somos nós, os experientes pescadores, que vamos sair dessa tempestade assim do nada, sozinhos. Provavelmente, eles já tinham experimentado os outros milagres de Jesus, Isso. claro. Então disse: olha, vamos embora logo, vamos chamar, não é? Mas ninguém está livre de tempestades. Ninguém, não é? Como você falou. E o relato bíblico diz: eram pescadores experientes, mas eles tiveram medo. Irmão Pascoal não está aqui hoje. Irmão Pascoal, isso aí é para você, viu, que gosta dos meus casos. Mas conta uma história que o menino morava numa cidade central, não é? Num estado central, onde não existia mar, e ele tinha paixão para conhecer o mar. Então ele sempre pedia: minha mãe, me leve para eu conhecer o mar, me leve para eu conhecer o mar. Então a mãe juntou o dinheirinho dela, não é? Fez todo o esforço e levou o filho para conhecer o mar. Viajaram alguns dias e quando chegaram numa cidade marítima, né? Então a mãe foi toda feliz, levando o filho para mostrar o mar. E quando chegou na beira da praia, o menino tirou o sapato, tirou a meia, não é? Provavelmente deve ter suspendido a calça, não é? Para não molhar. E aí ele foi aos poucos entrando na água, abriu os braços e disse: mamãe, agora eu já conheço o mar. Ao lado tinha um pescador idoso, consertando as redes. Olhou para o menino e disse: meu filho, eu também conheço o mar. O menino estava conhecendo a praia, estava vendo o mar naquele momento. Mas o pescador experiente conhecia o mar. Porque o mar não era só aquilo ali, não era só a beira da praia. O mar é muito mais. Os discípulos, pescadores experientes, mas não tinham controle sobre o mar. É como você acabou de dizer, né? Então, eles estavam diante de uma autoridade. Eles conheciam o mar, mas eles não tinham poder sobre as águas. Não é, irmã Cristiane? Com certeza. Finalizando aqui
a minha parte, diz aqui: ao longo do ministério de Jesus, os discípulos aprenderiam muito sobre ele, solidificariam a fé e compreenderiam que ele é o Filho de Deus. A fé sem reservas, a confiança plena e a coragem os apóstolos encontraram após a ressurreição, que foi a prova irrefutável da divindade do Senhor. Exemplo é o que o duvidoso Tomé disse a Jesus: Senhor meu e Deus meu, e o adorou. Eu dei risada aqui que eu lembrei das coisas de Tomé, né? Que Tomé só acreditava em tudo vendo, né? Só acredito vendo, só acredito quando botar o dedo lá no furo da mão lá de Jesus. Mas nesse momento aqui, não fala que Tomé não participou, né? Dessas coisas aqui, mas aqui diz assim um exemplo, né? Que o duvidoso Tomé disse a Jesus: Senhor meu e Deus meu, e o adorou. Porque assim, todos eles reconheceram, né, que realmente eram o nosso Senhor, o nosso Deus, que se fez homem, se fez carne para estar no meio de nós e realizar tantos feitos, tantos milagres, para que hoje, até hoje, assim a gente tem escrito, tem a palavra, mas a gente tem experiências, muitos de nós têm muitas experiências com Deus, muitas coisas acontecem e a gente diz assim: não, isso aqui foi realmente um milagre de Jesus. E até hoje, Jesus continua aí fazendo seus feitos, seus milagres e continuará eternamente, né? E uma coisa também, que quando Jesus pergunta a eles: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Eles já tinham visto Jesus realizar outros milagres. Então, Jesus teve um propósito em atravessar o mar com eles, para que acontecesse aquela tempestade, para oportunizá-los a experimentarem mais uma vez o poder de Jesus, não é? Que Jesus pergunta: vocês não têm fé? Por que vocês são tão tímidos? Por que estão com medo? Não é? E com isso, Jesus não estava dizendo que os discípulos deveriam chegar e dizer assim: peraí, eu vou mandar o mar se aquietar. Para aí, mar! Como muitas pessoas hoje, infelizmente, não é, se acham assim empoderadas, não é, se achando que tem poder sobre todas as coisas. Mas não é assim. Jesus já dizia assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus, o Filho de Deus, certo? Mas nós humanos não, irmãos. Quem se apropria de nós para operar na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então não somos nós. Por isso que Jesus perguntou a eles: vocês ainda não têm fé? Vocês já viram milagres que eu realizei e ainda não têm fé? Aí que a gente entende a razão por que Jesus foi com eles para o outro lado e permitiu que aquela tempestade acontecesse, para experimentar a fé de seus discípulos e dizer para eles: olhe, eu também tenho o poder sobre as tempestades. Certo? E como a senhora falou, eles já tinham visto milagres. E a gente lendo as histórias dos milagres, cada milagre que Jesus fazia, eles se espantavam, né? Esse mesmo, eles ficaram se perguntando: quem é este? Quem é este? Eles já viram milagre. Cada milagre que Jesus fazia era um espanto para os discípulos, né? Porque por eles já ter acostumado a estar vendo, já era para eles estarem, mas não, eles se espantavam. E aí, realmente é propósito de Jesus. Tanto que
enquanto eles estavam apavorados, Jesus dormia tranquilamente, né? Como nada tivesse acontecendo, experimentando, realmente vendo até a fé, onde até a fé deles iam. Ao momento deles acordar Jesus, que via que achavam que ia morrer, eles se apavoraram. Cadê os homens? Cadê a coragem desses homens? Irmãos, é porque todos nós somos assim. Nós somos verdade, humanos. até hoje, né? E diante das tempestades, nós só temos um para recorrer. Verdade. Não é? O Filho de Deus. E vamos então ver agora as lições para aplicarmos a nossa vida. Não é, irmão Val? Isso. Deixa eu ver isso aí. A obediência ao Senhor Jesus é a norma para os crentes, mesmo quando achamos a ordem absurda. Foi o que Pedro fez, obedeceu mesmo a sua experiência e razão lhe dizendo que não era a hora de pescaria. Seguir a Jesus tem que ser a nossa prioridade, e isso implica em colocar a obediência a Ele em primeiro lugar. Quais têm sido as nossas prioridades? Será que as suas prioridades são as de Jesus para a sua vida? Então, a pergunta que eu faço a vocês, que estão aí nos assistindo, eu lanço essa pergunta para cada um de vocês e reflitam, entre si mesmo. Quais têm sido as suas prioridades, A gente está vivendo esse momento de isolamento. A gente sempre tem falado, claro, é propósito de Deus, sim. A gente está vivendo esse momento de isolamento. Nesse momento, qual é a prioridade que a gente está dando? A gente está colocando Jesus como prioridade em nossas vidas? Porque nesse momento, eu não tenho tempo não é desculpa, porque a gente está tendo tempo de sobra. E será que nesse tempo a gente está colocando Jesus como prioridade? Ou a gente ainda coloca a nossa televisão em prioridade? A gente sabe que o que tem passado ultimamente, o dia a dia, mas será que a gente está dando prioridade, está no sofá todos os dias em frente à TV? Ou a gente está aproveitando esse momento, que é isso que Deus quer de cada um de nós, Ele está querendo que a gente dê essa prioridade a Ele. Será que a gente está aproveitando esse momento? Que a gente possa refletir, e que a gente possa nos espelhar em Pedro. Naquele momento, com toda a sua experiência, ele preferiu obedecer ao Mestre. Como ele já tratava Jesus como Mestre. Ele ainda não era discípulo de Jesus. Após aquele milagre, ele ali passou a chamar Jesus de Senhor. Mas mesmo assim, eles já tinham Jesus como Mestre. Então, que possamos ser como Pedro, obedientes ao nosso Deus e dar essa prioridade que Ele tanto quer, que a gente possa priorizar o nosso Jesus na nossa vida, para que nós possamos saber e ter sabedoria e enfrentar essas tempestades que está acontecendo na nossa vida. Sim, Cris. E aí? Um Três 3? é a senhora? Não é você, um 3. Eu fiquei com o outro. Os perigos, que ainda falta. Não, então eu leio os dois, eu posso ler os dois? Sim, pode ler os dois. Com a pesca maravilhosa, aprendemos que não devemos nos abater com as dificuldades do nosso trabalho, mas continuar, pois em algum momento o Senhor há de abençoar. Os perigos podem ameaçar os crentes em Jesus, pois não estamos livres de fenômenos naturais, acidentes, doenças e da violência resultante do ódio que as pessoas abrigam em seus corações. Mas quando o perigo nos cerca, é preciso lembrar que Jesus está sempre conosco. Essa parte aqui que fala de que nós não podemos, os perigos, podem nos ameaçar e não estamos livres, desses perigos, e agora estamos passando por esse momento de coronavírus. Estamos em quarentena, aqueles que podem ficar em suas casas estão em casa, tem aqueles que
não podem, que tem que sair para trabalhar, corre o risco de se contaminar. Agora, ontem mesmo eu estava ouvindo a notícia que no Martagão Gesteira tem 20 profissionais de saúde infectados. É um momento assim que, como estão essas famílias, né? Mas é como diz aqui, nós não podemos viver livres disso, mas temos que confiar e saber que Jesus Cristo estará sempre conosco, entregar as nossas vidas todos os dias antes de sair para trabalhar, entregar nossas vidas a Jesus e pedir a Ele que deixe esse vírus lá longe da gente, mas também temos que ter a consciência de que a palavra do Senhor está se cumprindo e que a vontade do Senhor será feita, será cumprida. E nós temos que ter a consciência, a obediência, como esses discípulos, né, obedecem, como o Val falou, dá a prioridade a Deus. Porque é isso que Ele quer da gente. Isso aí, eu acredito que seja assim, é uma prova que Deus está fazendo conosco para saber quem são realmente os seus verdadeiros discípulos. Nesse momento de dor, de tristeza, que a gente sabe que muitas famílias aí estão sofrendo nesse período, mas é realmente um período que Deus nos deu para nos provar. Com certeza. Temos visto que a ciência tem se multiplicado. O homem prevê quando vai ter tempestade, prevê quando vai ter mais sol, chuva, prevê tudo isso através da tecnologia, não é? Mas o homem não tem poder sobre essas coisas. É verdade. Pode prever, mas não tem poder. Tem poder. Né? Os discípulos de Jesus também conheciam as estações, conheciam a maré, que ia ter peixe, né? Conheciam a tempestade, mas não tinham poder sobre ela, certo? Do mesmo modo como Jesus acalmou a tempestade do mar, pode acalmar as tempestades de tentações, aflições, infortúnios que ocorram em nossa vida, como a irmã Cristiane falou, como esse momento que estamos vivendo. Nós estamos hoje aqui, estamos distantes uns dos outros, né, nos precavendo, mas não garantimos se estaremos aqui na próxima semana, se vamos vencer essa pandemia com vida, não sabemos, não é? Ricos, pobres, pretos, brancos, não é? Pessoas milionárias estão morrendo, não é? Donos de hospitais, cientistas, médicos, não é? Também o pobre que está ali na sarjeta. Então, isso significa o quê? Que Deus é quem tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Não há situações tempestuosas que Ele não possa acalmar. Por isso que Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sigamos o conselho dado pelo apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele. Os discípulos estavam ali, no barco. Mas na hora da tempestade, a gente pode imaginar que eles tentaram fazer alguma coisa, talvez segurar o pano, segurar a vela, não é? Agilizar alguma coisa para controlar. Mas chegou o momento que eles viram que o conhecimento deles não iria prevalecer, não ia valer de nada. Como agora muitos dizem assim, olha, bom, só Deus. Agora só Deus. E aí os discípulos vêm e chamam a Jesus: Senhor, não se te dá que pereçamos. Senhor, acode-nos. Senhor, ajuda-nos. E Jesus então levanta, acalma o vento, acalma o mar com toda a calma que ele tem e todo o poder que ele tem. E resultado foi o que os discípulos disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?
É Jesus, é o nosso Jesus. É Ele quem está conosco. É Ele quem está nos guiando. É Ele que está nos protegendo. É Ele que está com você, meu irmão, minha irmã. Aí em sua casa, onde você está, no seu trabalho. Não tenha medo, tenha confiança no Senhor. Faça a sua parte. Os discípulos fizeram a parte deles, tanto em ir lançar a rede, de novo ao mar, como também usarem de seus artifícios naquele momento, para que o barco fosse controlado diante da tempestade. No entanto, chegou um momento que só o poder de Jesus poderia parar com tudo aquilo ali, com toda a tempestade. Assim também somos nós, meus irmãos. Em meio à tempestade que estamos passando, lembremos que no nosso barco ou no nosso barquinho, o Senhor Jesus está conosco. Ele está cuidando de cada um de nós. Façamos, portanto, a nossa parte. Vamos confiar plenamente no Senhor, que agindo Ele, ninguém impedirá. Então, assim como Ele agiu sobre aquela tempestade, Ele também está agindo, né, nas nossas vidas, nos abençoando. Amém? Amém. Irmão Rosivaldo, uma hora para a gente encerrar? Amém. Senhor, nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus, como é bom, Senhor, nós, assim, ó Deus, nos aprofundar da Tua palavra, Pai. Amém, Jesus. E assim, ó Deus, aprender das Tuas maravilhas em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, como é bom, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é o Deus tão fiel, tão maravilhoso em nossas vidas, que o Senhor quer o bom de cada um de nós, o melhor de cada um de nós, ó Pai. Mas para isso, Senhor, nós precisamos sermos obedientes diante de Ti, ó Deus. É verdade. Ó Pai, é o que Tu queres, ó Deus, é a nossa obediência, a nossa fidelidade diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, que façamos isso, ó Pai, em nossos dias aqui na terra. Ó Deus, que possamos aprender, ó Deus, como aqueles homens, ó Pai, que ali aprenderam de Ti, ó Deus, como o Teu servo Pedro, Senhor. Ó Pai amado, com toda aquela experiência, ó Pai, no mar, como pescador, mas ele preferiu ouvir a Tua voz. Ó Deus, ele preferiu obedecer o Teu mandado, ó Senhor, Tua ordem, ó Deus. Que façamos isso, ó Deus. Ó Pai, que possamos ouvir a Tua voz nos nossos corações, para que possamos, ó Deus, receber as Tuas bênçãos, para que possamos, ó Deus, ver as Tuas maravilhas, Senhor, acontecer sobre nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que possamos, Senhor, a cada dia, ó Deus, sermos como aqueles homens ali, ó Deus, obedientes, tão obedientes a Ti, ó Deus. Ó Pai, eu aproveito, ó Deus, para colocar, ó Deus, todas as mães nas Tuas mãos, ó Deus. Amém. Nesse dia especial, ó Deus, Dia das Mães, que o Senhor possa abençoá-las, ó Pai. Nesses momentos difíceis, ó Deus, que nós estamos passando, ó Pai, que o Senhor possa visitar cada mamãe neste momento, ó Deus. Amém. Ó Pai amado, aquelas, Senhor, que neste momento sofre, ó Deus, por perdas de familiares. Ó Pai amado, aquelas mães, Senhor, que neste momento, Deus, chora, Senhor, de ver seus entes queridos, ó Deus, infectados naqueles hospitais, ó Deus, sem poder receber um abraço, ó Pai, mas que possam receber o abraço do Espírito Santo. Amém. Abraça, Senhor, cada mãe neste momento. Amém. Toma, Senhor, nosso país nas Tuas mãos, ó Deus. Amém. Ó Pai amado, nos concede um dia na Tua presença. Amém. E desde já eu te peço, Senhor, uma noite abençoada por Ti, ó Deus. Amém. E um culto, Senhor, abençoado. E que a Tua palavra, Senhor, seja edificante em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aproveitar aqui, que eu acho que a irmã Zilda esqueceu, e vamos profetizar as bênçãos de Israel ao irmão Agenor e à irmã Crispina, e estendendo para as mães. Para as mães. E antes da gente fazer isso, uma coisa que, enquanto o irmão Rosivaldo orava, eu lhe lembrei. Irmãos, aqueles discípulos nunca mais foram os mesmos. Verdade. Né? Nós estamos passando por essa tempestade, mas não seremos mais os mesmos. Aqueles que têm aprendido a buscar mais ao Senhor, a confessar os seus pecados ao Senhor, a se dedicar mais ao Senhor,
com certeza não serão os mesmos, não é? E esperamos em Deus que tudo que está acontecendo sirva tão somente para nós sermos muito mais cristãos, muito mais obedientes à sua palavra, porque temos experimentado que Ele é e será o nosso Deus para sempre. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos abençoar, não é? Irmão Agenor, a irmã Crispina, e também abençoar a todas as mães. Vamos lá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus em Cristo nos dê um resto de domingo abençoado na sua presença e o culto da noite para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Obrigada mais uma vez, amados irmãos. Amém. Estamos à disposição.